Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o transtorno do espectro autista, mas dessa vez de uma forma mais leve, de uma forma que vocês possam conhecer de perto a realidade das pessoas que vivenciam isso no dia a dia, saindo um pouco da teoria. E hoje eu gostaria de trazer para vocês a experiência, a vivência de 3 mães que eu admiro e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Essa aqui é a minha amiga Karen, ela é mãe do Caio, que tem 11 anos, e há 6 anos a Karen descobriu que o Caio é autista. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Karen. Quais são os meios, recursos ou os meios tecnológicos que te auxiliam a conversar com o Caio para que ele possa se desenvolver mais? Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Nájila, pelo convite. É um prazer estar aqui com as meninas e repassando um pouco da minha vivência para vocês. Eu não utilizo recursos tecnológicos para o desenvolvimento dele, mas o recurso didático mesmo, como jogos, terapias, ele faz fono. Então é toda aquela multidisciplinar mesmo, aquele atendimento multidisciplinar. Além do reforço escolar e em casa, brincando com quebra-cabeça, como esses dias agora eu comprei um quebra-cabeça gigante para ele. E eu já tento tirar ele um pouco da tecnologia, da TV, do tablet, que ele já gosta, como meio de entretenimento. Ele já se entretém com isso, entendeu? Aí se eu já for utilizar para o desenvolvimento dele, aí pronto, ele não sai mais das telas, ele não sai mais da tecnologia. E na parte com a TO, a Uliana, vez por outra, como ela sabe que ele gosta muito de tablet, dessas coisas, ela usava como um reforço para que ele se interasse mais ali na terapia, né? Quando já estava bem metódico, aquela coisa, ela dava assim, para dar uma quebrada. Ela utilizava o tablet para joguinhos ali. Mas eu mesma, particularmente, não utilizo. Até porque foi indicação do médico dele na época que a gente diminuísse o máximo possível de tecnologia. Que ele precisa mesmo vivenciar ali o real, trabalhar a coordenação, trabalhar a escrita, trabalhar toda essa questão motora dele mesmo, não só a fina como a motora, como o conversar, e pela tecnologia meio que bloqueia tudo isso, entendeu? A tecnologia é muito válida para muitas outras coisas. Agora, eu particularmente, eu acho que não é válida. Porque não tem nada melhor do que o contato ali. Você tá... Para trabalhar a criatividade, exatamente. Né? Tá estimulando, né, a criança. Pintar. Na pintura, você trabalha em coisas. Você fortalece tons, você trabalha a criatividade, a imaginação. Que ele não gosta de pintar, só ressaltando isso. Mas, assim, respondendo a pergunta, eu não utilizo tecnológico. Os recursos que eu utilizo é mesmo mais didático mesmo. Agora eu queria apresentar para vocês, a maioria das pessoas já conhece por aqui, minha colega de trabalho, a Ingrid. A Ingrid é mãe do Kalel 6 aninhos. E a Uliana a mãezinha do Miguel, de 5 anos. E, gente, eu queria aproveitar esse momento aqui e perguntar para vocês se tem algum mito, algum equívoco que vocês percebam na sociedade a respeito do autista. Se tem algo que vocês acham que é errado falar, se tem algo que vocês percebam que fere vocês ou as crianças quando as pessoas mencionam tal situação, que vocês gostariam de falar aqui pra gente. Pronto. Assim, o que eu acho que não é nem errado falar. Eu acho que é só uma maneira carinhosa que as pessoas têm de se aproximar da gente. Ela sempre se aproxima da gente dizendo assim: ai, que bom, é sinal que você é especial por ter um filho especial. E assim, eu não vejo a gente, mãe de autista, como especial. Eu acredito que a gente está aqui aprendendo como qualquer outra mãe. Cada dia é um aprendizado com o filho da gente. A gente vai quebrando a cara e vai aprendendo. E aí lógico que a gente vai evoluindo como mãe, vai ficando mais forte, porque o desafio é maior. Aprendendo a ser mãe do autista, né? Assim como qualquer outra mãe se torna mãe
individual, pode ter 3 filhos, assim como eu, mas você se torna mãe pela 3ª vez, diferente das outras duas, né? Outro tipo de criação, né? A gente tem que Exatamente. estar adaptando com isso. Sempre que nasce uma criança, nasce uma mãe, da mesma forma, nasce uma criança autista, nasce uma mãe autista. Outra, complementando a fala das meninas, outra questão também que eu acho que as pessoas falam é quando vê, aconteceu muito comigo, demais, quando vê meu filho, mas ele nem parece, ele nem tem cara, né? Tem E a gente certeza? sempre tem certeza, mas autista também. não tem cara, né? Autista não tem cara, ele não tem assim escrito, né, que ele ali é autista. Então eu acho que isso deveria ser quebrado, Isso também acho que com todas nós já aconteceu. Eles falaram a mesma coisa com o meu. Sim. E mais. Aí complementava e dizia assim, e o que ele faz assim de tão diferente assim? Qual é a especialidade dele? Tipo, qual é o superpoder dele? Só que não tem. Pelo contrário, o meu Caio, ele tem muitas dificuldades. Ele tem as habilidades dele, mas no geral é mais a dificuldade. Tem aqueles autistas que são experts em matemática ou médico, como tem séries aí na TV e tudo. E aí o pessoal chega pra mim e pergunta, qual o superpoder dele? Não tem, gente. É um ser humano como qualquer outro, com mais limitações, com mais dificuldades. É porque assim, existe o autista que tem mesmo um dom em algum Ele tem mais habilidade, né? Ele tem um hiperfoco. E também tem um autista que ele tem uma deficiência intelectual. Exatamente. Que ele não tem nada de, como é que se diz? Nada de superpoder, ele não tem. O meu tem a deficiência intelectual. E a Ingrid falou agora no hiperfoco. O hiperfoco ele é muito interessante porque, assim, existe, assim, as superhabilidades, né? Algumas crianças, elas podem apresentar a superhabilidade. E quando a criança ela tem um hiperfoco, por exemplo, se o hiperfoco da criança é a gente conhecer mais um pouquinho dos meninos, eu gostaria que vocês me dissessem o que eles mais gostam de fazer, quais são os maiores interesses dele e como vocês conseguem adaptar esses interesses dentro da rotina de vocês. Porque a gente sabe que todo mundo aqui tem uma rotina árdua, né? Todo mundo trabalha fora, todo mundo tem muitos afazeres, não só a prática ali de ser mãe. E a gente sabe que o autista ele tem alguns interesses que precisam ser respeitados e a criança precisa realmente, de fato, às vezes até uma questão de se equilibrar emocionalmente diante daquilo que ele gosta. E aí eu queria saber de vocês um pouquinho o que eles gostam de fazer, como é que vocês equilibram isso na rotina. Pronto, o Caio, ele gosta demais de vôlei, por conta da influência do pai dele, né? Vôlei e assistir tudo sobre jet ski, sobre carros. E aí, se ele puder, ele fica assim 24 horas pesquisando e assistindo tudo sobre isso. E aí, a forma que a gente tenta equilibrar para ele é reduzindo mesmo e pondo outras atividades no meio. Então, isso não interfere na minha rotina, né? Porque mais é meio que virtual. Já a questão do vôlei, é só final de semana ou quando o pai dele vai. Por ele deixava de ir pro reforço, porque o pai dele vai jogar várias vezes na semana. Aí com o pai dele. Aí ele fica daquele jeito, estressado, chateado, tudo. Aí a gente já promete que no sábado vai. E assim, sempre que pode, ou então o pai dele espera ele chegar do reforço, leva, tenta inserir, porque isso não atrapalha, então a gente tenta inserir para que ele se exercite e faça o que ele gosta, né? E tem algum momento assim que ele vai contra o que vocês planejaram, que ele bate o pé? Eu acho que toda vez. Toda vez ele vai contra e chora, grita, morde a mão, puxa o cabelo, que como ela disse, ele não parece, mas ele não só é, como ele ainda tem as estereotipias, as dificuldades dele. Morde a mão, puxa o cabelo. E o que você faz para poder trabalhar essa estereotipia dele? Ai, essa palavra ficou horrível. E o que você faz, Karen, quando você percebe que ele tá nervoso, que ele tá puxando o cabelo, tá se machucando? De início, a gente tenta prosseguir para não chamar a atenção dele mais para aquilo, né? Que é o reforço, né? Isso, muda o foco. Isso. Mas na maioria das vezes eu vou lá, pego na mão dele mesmo. Como ele já é um rapazinho, né? Já tem 11 anos, dá pra dizer, Caio, para, filho. Não faz isso, olha aqui como tá sua mão. Outras vezes eu só seguro mesmo. Porque quando ele era pequeno, se eu mostrasse isso, eu tava reforçando negativamente. A gente né? tinha que mudar o foco dele. Isso. O Kalel tem a mesma
Tem a mesma Aí eu só mania de- mudava. Aí de- já hoje eu já trago ele pro centro, já tento fazer ele pensar. Aí quando eu peço a mão dele, ele já recolhe. Então tá sendo válido, entendeu? Ele já recolhe. Do cabelo. E tantas outras vezes a gente briga mesmo, se estressa, para com isso e aquela coisa toda. Mas no geral é isso, é tentando mudar o foco dele e explicando ou mostrando o que ele gosta. Ao dia, vai lá, vai assistir, Caio, tá passando tal coisa que tu gosta. Vai lá pegar, não, faz assim. Vai lá pegar o teu tablet e vai pesquisar. Eu vi um jet ski amarelo ali, vai chegar. Aí pronto. Vai fazer Mesmo na ele troca, né? chateado, mesmo ele chateado, ele vai. Quando acontece essas coisas, sabe? Mas isso eu acredito que foram muitos anos, muitas É. tentativas para hoje a Karen conhecer tão bem, né, o filho, porque a gente vê muitas mães que acabaram de receber um diagnóstico e já quer aquela mudança de comportamento, né, muito rápida em casa. E aí, às vezes, as mães se espelham em outras mães, em outras crianças e acham que é tudo. Não é receita de acontece- bolo. O que serve para um, nem sempre serve para o outro. Aí é testando mesmo. Não, como a psicóloga dele no início falava, faça assim, assim, eu já fiz, mas faça assim agora. Eu sempre tinha o plano B, o plano C. Aí tem horas que a gente tenta tudo e um pouquinho de cada coisa vai dando certo. E é assim, não tem receita de bolo. Não. É vivendo Tem mesmo. um acompanhamento, tem os profissionais, os direcionamentos, mas tem a vivência, né, Exatamente. de cada situação. E tem hora que nenhuma dessas técnicas funciona. E aí, como eu disse, A gente tem que esperar eles se regularem e rezar para passar aquele momento, porque aquele momento é difícil para eles e para a gente, né? Porque Verdade. tá machucando eles e tá machucando a gente. A gente vai, espera passar. tu falou algo bem E importante mesmo, Acontece esperar. muito isso, né? Que a gente... É, e às vezes a gente se depara em restaurantes, né? Algumas situações, algumas cenas, e a gente percebe que tem alguém ali criticando, né? Achando que é falta de pulso dos pais em relação a isso. E às vezes é uma criança que está em crise. Então, eu acho bastante válido a gente falar mais sobre isso mesmo, para que as pessoas elas se conscientizem, né? Dessa importância, desse respeito, desse olhar de empatia pelo outro. E além de esperar, a gente se estressa mesmo. Você já, é só eu mesmo que já me estressei? Não, eu também me estresso. O meu filho, ele já não tem essa questão de morder a mão. Mas quando ele tá zangado, ele bate. Ele bate nele mesmo ou bate na gente. Né? Até eu tentar acalmar ele também é do mesmo jeito. Ele chora e aí quer bater. Só que eu percebo que o bater dele é querendo chamar a atenção. Uhum. Porque ele bate e olha pra mim. Como se assim, eu quero isso. Entendeu? Eu quero isso. Ele bate e olha pra mim. Aí como ele vê que dessa forma tu vai dar atenção pra ele não se machucar, É. porque tu é mãe dele, tu não quer que ele se machuque, né? Aham. E aí no começo eu perguntei neuro, perguntei psicóloga, perguntei a TO, o que é que eu fazia. E elas me diziam, mas também não funcionava. Eu tinha que esperar o tempo e deixar até ver até onde ele iria, né? E tentar acalmar. Mas também não, só a vivência mesmo, a convivência, se acostumando. A que- paciência. A paciência. Ah, paciência, viu? Mas aí, o que eles mais gostam de fazer? A vocês? Karen falou, mas vocês não disseram. Entre O Miguel meu e que eu mais gosto de fazer é pula-pula, carrinho e ama pizza. Eu descobri da pior maneira que ele ama pizza. Tava na geladeira um pedaço de pizza. E aí ele pegou, foi na geladeira, abriu, pegou e sentou na mesa. E aí eu... Não, Miguel, não pode comer não, a pizza já tá aí de ontem, né? Melhor não... Aí joguei. Aí ele começou a chorar. E aí chorou. Aí eles sempre comem pizza, meu amigo. Chorou, bateu no rosto e eu fiquei desesperada. Minha mãe subiu e assim, ele teve uma crise que ele nunca tinha tido. Não, mãe, pois vamos pra pizzaria. Pegamos o carro, entramos, corremos pra pizzaria, chegamos lá, esse menino chorando, todo mundo da rua olhando. E ele chorando, se esperneando. Aí quando eu cheguei na pizzaria, que eu sentei ele, aí pronto, ele sentou, ficou lá quietinho, a gente pediu uma pizza, ele comeu 2 pedaços e foi pra casa morto de feliz. Até então foi que eu descobri que ele ama pizza. Então todo final de semana eu falei, já tenho tive- que levar ele pra pizza. Eu falei de atividade, assim, que o Caio gostava de fazer, com uma pergunta que ele mais gostava. Eu vou comer, mulher, também é a mesma coisa do Caio, tanto que tá, é uma luta diária, porque ele tá sobrepeso, escondo, até a ponto de esconder. É porque assim, a compulsão também ela pode ser, né? Ele adora pizza, É, Mas também. ele é porque ele gosta de ir pra pizzaria, sentar, sabe, ficar lá, comer a pizza, ele Ah, come mas a é pizza ótimo no isso, garfo, sabe, ele Como eu gosta gosto de... de Aí depois comer vai mesmo. pula.
É isso. Mas que não eu tem tento- seletividade, então, Não. né? Seletividade. Ah, esse assunto é muito Mas se interessante. deixar todo dia, ele quer comer pizza no colégio. Eu não deixo. Sempre Pronto, o fiz. Kalel, ele não tem seletividade alimentar, mas ele tem reforçador, porque ele come demais batatinha, palho. Eu tenho que comprar várias batatinhas palho lá em casa. Se eu não tiver, não tem como fazer uma atividade com ele, não tem como levar ele para terapia. A batatinha palho para ele é um reforçador para me reforçador. fazer tudo, até para ele ir no banheiro, para tudo. Pronto, o Caio também era dessa forma, né? Reforçador. E era comida. E aí, como a questão da saúde, né? A gente começou a controlar. Na época, ele era batata Ruffles, quando ele tinha 5 anos. Era Ruffles. E pizza É difícil e controlar. batom garoto. Era esse daí. Aí, quem começou utilizando isso pra ele fazer a terapia foi a Liana, né? A psicóloga. E a gente fazia pra tudo. Depois, quando percebi isso, não, tava ficando cada vez mais intenso. Ele só ia com aquilo, só fazia com isso. E a gente foi diminuindo aos poucos, trocando por outras coisas que não tinha tanto peso, mas aos poucos foi. E aí a gente deixa esse daí para um caso extremo, ou tipo, não, se você fizer tudinho, isso aqui, você vai ganhando coisinhas pequenas e o prêmio maior vem tal dia. Aí a gente fica prolongando os dias, sabe? A previsibilidade, né? Isso, é tal dia, ó, o dia da pizza. É tanto que na festa da ABC dele, tem uma dificuldade para poder tirar foto lá das pessoas, né? Ele tinha mais. Aí eu olhava pra ele por trás dele, o fotógrafo, a Valdeída e tudo, ela foi assim, besta, né? Porque eu olhava pra ele e disse, sorriso de pizza, cai a pizza depois do cu. A pizza cai depois das fotos, faz bem bonito. Aí eu falava, sorriso de pizza, aí ela já tava até repetindo, a própria Valdeída. Já tá repetindo, a pizza cai, sorriso de pizza cai, vamos lá. E ele fazia um sorriso bem bonitão. Reforçador mesmo. Gente, assim, ó, é importante a gente falar sobre o reforçador, que é aquilo que auxilia, né, algumas crianças autistas a fazerem algo. Então, assim, como as meninas mencionaram aqui a questão da pizza, né, a questão da batatinha. Então, é algo que vai ajudar ali a mãe a levar a criança a se desenvolver em determinada situação. Ou mesmo os afazeres, né, que a criança precisa ser trabalhada nessa questão da autonomia, as atividades. Como também a gente tem o hiperfoco da criança autista como o nosso auxiliar. Eu atendo uma criança que o hiperfoco dela é livre, né? E aí eu fui fazer a visita escolar e as pessoas já perceberam que o hiperfoco dela é livre. Então, quando o autista ele tem um hiperfoco, ele fica horas e horas só naquilo ali e ele não sai do lugar. Isso não é interessante. O interessante é que a gente pegue esse hiperfoco e traga para nos ajudar. Então, como é que eu trabalho com ela na clínica? Eu sei que ela gosta do livro, então a primeira coisa que ela fazia assim que ela começou a entrar lá era pegar todos os livros. Então comecei a esconder alguns, deixava algumas à mostra, dava no começo da sessão. Hoje ela já está comigo há 7 meses, eu só dou o livro para ela, faltando 5 minutinhos da sessão é que eu entrego o livro para ela. Então assim, toda vez que eu quero fazer alguma atividade com ela, que ela olha, aponta pro livro, eu digo depois. E aí eu vou trabalhando isso, usando esse hiperfoco a meu favor, e a gente vai conseguindo que a criança se desenvolva de uma forma melhor. E deixa eu aproveitar para perguntar para as duas mães que têm mais experiência do que eu. Como que vocês conseguem fazer o filho de vocês sentar para fazer atividades em casa? Eu não consigo. Não, eu não consigo. Ele não também. fica. Ó, toda vez que eu vou buscar ele na escola, ou que minha mãe vai buscar, como eu trabalho, meus pais vão buscar, eu sempre pergunto. Miguel tá na sala? Sempre que eu chego, Miguel está na sala, tá fazendo as atividades. Eu pergunto às terapeutas, porque ele também faz tudo. Miguel faz tudo direitinho com a gente, obedece. Em casa ele não faz. Eu comprei um apoiador para ele conseguir pegar melhor, porque ele come só, mas o lápis ele não consegue pegar. Comprei um apoiador para ele pegar melhor o lápis. Vamos lá, Miguel, vamos fazer a atividade da escola? Sento ele e faz isso. Não tem interesse pelo lápis, né? Não tem interesse de Kalel não tem fazer a interesse pelo atividade com a lápis também, gente. A minha mãe também fica olhando, ele não faz. Pronto, é Eu como não consigo. como tu vê, tu sabe que ele faz na escola, que ele faz em outros lugares, aí já é assim, de sinal de alerta, que tá faltando dentro da tua rotina, entendeu? Tu vai identificar na tua própria casa. Porque alguma coisa lá tá fazendo com que ele não fique. Aí eu não sei se ele entende que em casa ele vai só celular, TV, Exatamente. comer, dormir. Aí tem que. Aí ele não fica. Por mais que seja difícil, mas tentar os combinados. Pode ser que não dê certo, mas fazer combinados para depois retirar tudo que for de barulho. Fazer a higiene do ambiente, digamos assim. A higiene não é questão de
Limpeza, assim, de coisas que é, puxa o foco dele. e mostrar pra ele, ó, nós vamos fazer. Agora, se ele não fizesse, não parasse nem na escola, não parasse na terapia, aí era persistência e você respeitar aquilo ali, né? Não. Aí só que é gradativo. Com o Caio, na escola, no início ele era muito retraído. Ele era todo tempo parado, ele não tinha esse problema dele ficar se movimentando. Já depois que ele se acostumou e tudo, ele já saía mais. Em casa, ele também fazia tudo direitinho. Com o passar dos anos, ele foi crescendo e foi digamos assim, piorando. Não é piorando, mas ele já foi se movimentando, não conseguia ficar muito tempo. Ou seja, ele se desenvolveu. Porque criança saudável... Ele foi criando a própria autonomia, né? Isso. E se percebendo ali que ele tinha os seus direitos dentro daquela concepção dele. Exatamente. Porque assim, Helena, o que acontece? Principalmente mães de primeira viagem, né? É isso, crianças típicas e atípicas. Geralmente, quando a gente tem o primeiro filho, a gente tem aquela vontade de fazer tudo por ele. E às vezes a criança ela já tem uma determinada autonomia, mas a gente se prende muito querendo fazer. E aí as mães atípicas, muitas vezes, pelo filho ter o transtorno do espectro, acham que a criança ela não é capaz de fazer muita coisa, acaba fazendo muito por ela, às vezes até na questão da criança andar, com medo da criança cair, tem aquele cuidado ainda maior. Que já é natural da mãe de primeira viagem, Isso, né? é natural. Imagina. E aí, às vezes, esse excesso de cuidado, ele pode estar prejudicando. Como a Karen falou, essa questão da rotina também é muito importante, né? A rotina mesmo com os horários. A gente sabe que é difícil, né? Não é toda vez que você vai conseguir. A rotina, Mas ela o máximo fora, é o dia todo. o máximo que eu consegui. E aí, quem trabalha fora, o que acontece? A maioria das mães, aí vocês digam se eu estou mentindo. A gente que passa o dia trabalhando fora, quando a gente chega à noite, tem aquele tempo com nossos filhos, a gente quer fazer o quê? Mimar. Tá pertinho, a gente não quer brigar, a gente quer fazer tudo por ele, pra compensar aquele tempo que a gente passou fora. E aí, muitas vezes, é nisso aí que a gente tá errando, tá prejudicando de alguma forma. Então, assim, a dica que eu dou mesmo, a dica da Karen foi excelente. E tentar estabelecer uma rotina também. Tirar uma hora, um horário pra fazer só isso. E a questão ele do saber excesso que você de vai telas. fazer. Isso. E também diminuir esse uso de excesso de telas também. Sabe que ele vai fazer. Não, nós vamos fazer. Nem que você levante, tá, vai ali beber água, levante um pouquinho, tudo bem, mas nós vamos concluir a tarefa. E uma dica para ele, aquelas ampulhetazinhas serem necessárias. Pode ser que sirva ou que não. O meu não deu certo, não. Mas já com os colegas deu. Aquelas ampulhetazinhas que marcam o tempo. Sim. Mas é tudo de uma forma lúdica, sabe? Tu vai tentando fazer de uma forma lúdica pra ele. O Mas Kalel faz muito em pé. A terapeuta tem dificuldade de fazer com ele sentado. Ela também tem. Ele senta, às vezes até usa o reforçador, que eu te disse, a batatinha. Aí lá no colégio ele senta com a batatinha e fazendo atividade. É um reforçador para ela conseguir manter ele sentado. Porque enquanto tem a batatinha, ele está sentado. Mas depois que acaba, ele quer fazer em pé. Ele anda um pouquinho, dá uma volta, porque ele tem que andar na sala. Anda, volta e faz de novo. Eu só consigo dessa forma, ele andando e voltando e fazendo. não, é novamente. sabendo que tá ali, né? A minha menina não tem nenhum transtorno, nenhum diagnóstico assim. Vai tudo bem, digamos assim. E ela não para quieta pra comer, não. Aí eu digo pra ela, tudo bem, você se levante, tá? Mas de vez em quando é sempre trazendo ela de volta pra mesa, né? Eu entendo, mas não vou dizer pra ela, Mas né? se Que tu eu não conseguir entendo. sentar, tu tenta em pé, porque às vezes ele até. Aí eu digo eu pra não ela consigo que também. Ele nem olhar Eu pra também gente, não- ele fica assim. Pois é, aí eu digo pra ela, Ele sabe a que eu tô comida querendo não sai fazer, da mesa. ele- A comida não sai da mesa. A tarefa também não vai sair do localzinho de estudo, entendeu? Ele pode sair, você vai lá, pega ele e traz ele de volta. Porque se tu sair com um caderno, uma coisa pra todo lugar, aí tu não vai fazer nunca. Gente, e a rede de apoio de vocês? Como é que é? A questão da ajuda, qual a ajuda que vocês têm, com quem vocês podem contar? Ai, eu tenho meu esposo, né? Minha mãe, que é assim, primordial, é tudo. A mãe da gente sempre Eu também. tá apesar dela afim de tra- tudo. Ela né? só não faz mais. Ela só não faz mais porque ela trabalha, como muita gente já conhece, ela trabalha no hospital e tudo. E a rotina dela também é bem puxada. Ela é bem ativa, ela atende tanto no hospital como atende em casa. E aí, mas ela se desdobra ainda e consegue me ajudar. Eu e meu marido e minha mãe, é tudo na minha vida. É. E também as meninas que trabalham lá em casa, né?
as que me ajudam demais, que eu digo que elas são mãe dele também, porque elas entendem às vezes mais ele do que tem coisa que a minha que trabalha lá em casa entende assim, Ingrid, é assim. Aí eu digo, sim senhora, porque elas sabem muito, né? E o meu marido, Ave Maria, ele consegue fazer até mais terapia do que eu, porque eu tenho mais aquele negócio, aquela pena de estar fazendo ele sofrer, ai não, ele não está querendo Isso é fazer. demais, né? E ele não, já diz, bora fazer, Calel. Então o Calel já consegue fazer mais com ele do que comigo. Ele consegue ter mais resultado com o pai, às vezes, do que comigo. Eu digo, porque eu passo muita mão, ensino mesmo. Tem que assumir, né? A gente tem que assumir os erros da gente. A minha rede de apoio também é meus pais. Não sei nem o que seria de mim sem minha mãe. Ela que me acompanhou em tudo, desde o nascimento dele. Ela já ficou, né, com o meu trabalho fora. Manhã, tarde, a semana toda, ela que fica. Então, ela vai deixar na terapia, ela vai buscar, ela fica com ele. Ela também tenta, né? Ai, que bom. Tenta fazer, por isso que ela me questiona muito, eu não consigo fazer, comigo ele não quer ficar, né? E meu esposo também, que me ajuda muito, né? Meu pai, meu irmão. Não, minha eu tenho mãe, uma ela rede de nunca apoio. foi pra terapia, ela não faz, Não, não, ela assim, vai. parece. Mas, tipo, ela fica com os outros pra que eu possa ir fazer, entendeu? Ela... E, gente, assim, é muito importante. A família da gente tá ali abraçando a causa, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem aquele Que não tem esse apoio, que a apoio. família não aceita, né? É. Que a família não quer aceitar o diagnóstico dos filhos da gente. E aí, graças a Deus, a gente aqui tem todo o apoio. É, a gente vê. Meu pai e da minha família todinha abraça a causa. A gente vê muito isso, né? Principalmente dos avós, as pessoas mais velhas, Não consegue que entender. acham que os pais estão inventando coisa, né? É. São os termos que a gente escuta no dia a dia. E quando os avós eles abraçam a causa e a gente tem uma rede de apoio, a gente consegue ter um acompanhamento maior, a criança se desenvolve melhor. É muito difícil, eu nem imagino como deve ser a vida de uma mãe solo, com uma, duas crianças, né? No espectro, porque realmente precisa dessa rede de apoio, precisa das terapias. E aproveitando, eu pergunto para vocês, qual a importância das terapias na vida das crianças de vocês? Qual seria a mensagem que vocês poderiam dar para essas mães que acabaram de receber o diagnóstico, que estão na dúvida em qual terapeuta colocar, o porquê, o que vocês poderiam orientar essas mães? Bom, pra mim, é tudo na minha vida. Eu não sei nem o que seria de mim sem esses terapeutas. Tanto a fono, como a TO, como a psicóloga, como a cuidadora da escola. Eu sempre converso com elas, eu sempre recorro para elas quando eu estou com alguma dúvida. Eu vou citar um exemplo que o Miguel, ele não come nenhuma fruta. Ele toma um suco, ele come tudo, mas a fruta, até para ele pegar, ele não pega. Ele tem uma coisa com a fruta assim muito grande, ele não consegue nem pegar, né? nem pegar. E é todo tipo de fruta, uva, maçã, banana, qualquer tipo de fruta. E eu insistia, eu escondia a fruta em Danone e dava pra ele, cuspia. Eu pegava, fazia ele pegar, sabe? Forçava, né? E aí eu comecei a perguntar, todas as terapeutas dele, todos me disseram a mesma coisa, você está fazendo errado. Você tem que deixar no tempo dele, você tem que botar a maçã ali e deixar. Você não pode forçar, você não pode enganar ele, você não pode colocar escondido nas coisas para ele Tem que ser comer. gradativo. Tem que ser gradativo, tem que ser uma coisa natural dele. Então, assim, elas me ajudam demais. E para as mães que desconfiam, né, sempre quando alguma mãe vem conversar comigo, que me pergunta como foi que eu descobri, qual foi o que eu percebi, eu conto a minha história, falo, mas em seguida eu já falo, procure um profissional, né? Primeiramente, procure um profissional, procure um neuro, daí então ele vai lhe dar o diagnóstico, vai passar o que ele acha que ele tem e daí você vai correr atrás. Terapias, né? E falo, se você tiver alguma dúvida, se você quiser o número de alguma clínica, eu sempre dou, né? Sempre tento ajudar, procuro conversar, às vezes passa um tempo, eu vou lá e quando eu lembro, né, eu pergunto se você recebeu o E a diagnóstico. gente acaba se preocupando, né? E você se preocupa. Preocupa. Sim, você acaba se preocupando. Se deu O certo. que será que deu, o que aconteceu? Será que E deu? a gente Pois nunca é. gosta de dizer, às vezes até a gente desconfia ali que tem, a gente sempre não procura uma ajuda. Uhum. Não é bom a gente dizer, porque tem mães que chegam, eu acho que ele é autista. Ali para uma mãe ouvir aquilo
é traumático, assim, de impulso. O importante é que ele escute da boca de um profissional. Até porque tem alguns transtornos, né, que eles são muito semelhantes a algumas características. Então, às vezes tem adultos que chegam pra mim e dizem, eu também acho que eu sou um pouco autista, porque eu não gosto muito de estar na convivência com muitas pessoas. Pronto, é outra coisa que eu não acho legal, né? Eu já Pessoal tive diz, eu várias acho que todo mundo tem um situações, pouco de autismo, né? pronto, Os pessoal dizem, eu várias acho que inúmeras comigo não tem situações de eu nada estar a em ver. algum local e a pessoa fazer ou esquecer alguma coisa, aí você, nossa, eu sou autista, nossa, aquilo me mata, sabe? Aquilo me Falta mata. de conhecimento. Falta de né? conhecimento, entendeu? E é isso que acho que até essa conversa vai ser bom para as pessoas entenderem, né? Até as pessoas que falar ou pensou, falou, vai falar, nossa, isso não é legal, né? Isso é uma coisa que não vou falar mais. A terapia é fundamental para o desenvolvimento e ajudou demais. Nós iniciamos a terapia antes do diagnóstico. Ele começou fono e psicóloga. A fono com a psicóloga antes do diagnóstico. Foram elas que direcionaram. E com isso é o que eu falo para as outras mães quando alguém vem me procurar. Vá logo, o problema é na fala, vá logo procura o fono. O problema é isso, trate os sintomas e busque o diagnóstico. Lógico, mas direcione logo para o tratamento. Isso é muito importante também, levantar isso, essa questão que você falou agora da fala, né? Às vezes as mães, elas se autodiagnosticam, né? Diagnosticam os seus filhos também. Então, porque pesquisa aí no Google, no YouTube, vê alguns vídeos, e aí elas já chegam no consultório e dizem, olha, eu desconfio que seja isso, mas você desconfia por quê? Porque eu li, porque eu vi, eu percebo isso e tal. Então, assim, tem casos que a criança chega lá, que os pais levam para essa avaliação já certos que a criança é autista. Eu já tive casos que a criança tem apenas apraxia da fala, né? Que ela apenas precisa de um fono. Ainda é um mito ser muito acompanhada. grande, né? Eu já escutei de profissionais que acompanharam crianças que os pais achavam que era autista, mas que ele tinha apenas uma deficiência auditiva, então ele não escutava bem. Disso. Então, assim, você que está aí, está nos assistindo hoje, que percebe algumas características autísticas no seu filho, procure um profissional, um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Se no caso você já vê que a criança realmente possui muitas características e você está na fila de espera aguardando ser atendido por esse profissional, inicie uma terapia com fono para poder investigar, né? Para poder... Isso, comece o tratamento e aguarde o diagnóstico. Não vá esperar para tratar por conta do diagnóstico tá tardio ou não, a fila de espera é daqui 3 meses. Inicie o tratamento, trate os sintomas. E aí você já vai estar ajudando seu filho ou sua filha a se desenvolver, independente de diagnóstico, né? E assim, diagnóstico não é destino. Não é porque ele foi diagnosticado com autismo que ele não vai fazer mais nada. Vai ficar o resto da vida com aquele diagnóstico, não é destino. Eu sempre falo para as mães que eu estou conversando, que está desconfiando, que é só um diagnóstico. Mas ele vai falar, ele vai ter a vida normal dele. Vai ter outras dificuldades, vai precisar de atenção, mas não é o destino dele, entendeu? Eu sempre boto na minha cabeça isso. Hoje o Miguel é não verbal, né? Ele não fala nada praticamente, só mamãe. Mas eu sei que lá no fundo, ele ainda pode e vai ter, né, uma vida normal. Vai estudar, vai se formar, vai crescer, vai seguir o caminho dele, né? Sempre vai ter o autismo, mas não vai definir que ele não vai fazer nada. Eu sempre falo isso pra mãe e sempre coloco isso pra mim mesmo, que o diagnóstico dele não é um destino. Não é uma sentença, Não é uma... Eu vejo muitos professores, sabe? Muitos professores, às vezes, aflitos porque tá com a criança autista na sala de aula. E como eu vou trabalhar com essa criança? Como eu vou brincar com essa criança? Aí eu sempre digo, é uma criança. Como é que você trabalharia com a criança para a criança permanecer mais tempo sentada? Como é que você trabalharia com a criança para a criança ter mais interesse na contação de história? Então, não é porque ele tem um diagnóstico de autismo que seja necessariamente você adaptar tudo da sua rotina. Não, lógico, você vai ter um olhar diferenciado para a questão da dificuldade da criança, como qualquer outra criança que venha ter uma dificuldade. Isso é importante, viu, Nájila? Porque eu sempre falei isso nas escolas. Assim, uma criança típica, que não tem nenhum diagnóstico. Se ela está com dificuldade de leitura, o que é que você faz? Bota ela no reforço dentro da escola, você busca... Procurar um método alfabético que ele busca um meio próprio para ela, independente do diagnóstico, você vai na necessidade dela. Da mesma forma,
esquece o diagnóstico. O diagnóstico de autismo. Vá conforme o caminho que ele mesmo vai lhe dando. Ele vai lhe dar as coordenadas do que é que ele precisa, né? Então, não precisa do diagnóstico que a pessoa diz, e agora, como tu disse, né? E agora, é um autista, o que é que eu faço? Filha, nem todo autista é igual. O que é que você vai fazer? Avalie ele primeiro, veja qual é a necessidade dele. Porque assim, gente, eu vejo desespero, né? Infelizmente a gente enxerga muito desespero por essa falta desse olhar empático, despreparo. Eu enxergo também a dificuldade também quando eu vejo que tem profissional que quer fazer alguma coisa e que não tem possibilidade por falta de conhecimento, mas eu também enxergo muito preconceito, né? Principalmente quando é aquele autista que ele tem aquela comorbidade do TDAH, que é aquela criança mais agitada, que não para. Então eu vejo muito preconceito isso, né? Isso em todas as faixas etárias. Então eu acredito que essa nossa comunicação aqui, ela é primordial para que a gente possa despertar olhares, né? Que as pessoas comecem a enxergar o autista como uma pessoa na frente do diagnóstico, não um diagnóstico ali esperando um milagre. Ela precisa de alguém que a enxergue como um ser único, individual, singular, com suas habilidades e potencialidades. Bom, em relação ao preconceito, né, eu passei uma situação simples, mas que para mim doeu muito. Eu tava com o Miguel no pula-pula, ele tava falando com outra criança, e aí o Miguel gosta muito de gritar, estereotipia e correr no pula-pula, né? E aí a criancinha chamou a mãe e disse assim, mãe, vem cá, me dá logo a batatinha enquanto esse menino doidinho tá afastado. E aquilo me doeu muito, né? Eu na hora, que meu esposo não deixou, mas eu na hora eu queria ter ido até a mãe e ter dito, ensine seu filho a respeitar o próximo, ensine seu filho a amar e a entender. Eu sei que ele é uma criança, ele não tem culpa, jamais fiquei com raiva da criança, fiquei chateada com a situação, porque se fosse ao contrário, fiquei constrangida. E ao contrário, se fosse com meu filho, eu tinha chamado ele, tinha dito, filho, isso é feio. Ele não é doidinho, ele é uma criança especial, diferente de você. Então eu queria que aquela mãe tivesse feito isso na hora, né? Então já fica aqui também um recado para a mãe, né, que está assistindo a gente, que se acontecer uma situação dessa, você chame seu filho, você diga, explique, entenda. Porque a criança, ela não sabia, mas ela não é obrigada a ficar o resto da vida sem saber. Então ela vai crescer achando que aquela criança era um doidinho. Mas sabia que ela só falou que ele era doidinho porque talvez ela ouviu algum adulto falando isso? Não sei, né? Talvez pode ter isso. Assim, a gente não vai dizer que é 100%, mas a maior 90% Até de porque chance eles não pra isso. sabem nem Eles não sabem nem o que Uma criança significado. pura, ela não A criança não sabe o que é preconceito, ela vai aprendendo Ela vai conforme ela vai aprendendo. crescendo e vai vendo aquilo ali. Então, assim, na hora, né, eu ia até a mãe, mas meu esposo me chamou e disse, não, amor, vamos, a gente tá na pracinha, é melhor não, mas eu queria até muito que essa mãe me assistisse hoje, né, que ela me assistisse, que ela lembrasse e que ela da próxima vez não deixasse isso acontecer com outra criança, que o filho dela fizesse isso novamente, né, porque ele vai crescer com aquilo e não é legal. Outra coisa também que eu vejo muito acontecer, porque a gente como mãe de autista, a gente já sofre muito em querer se anular, não querer mais sair, acha que a gente mesmo já se cobra, não querer mais viver a sua vida. E aí, a partir do momento que a gente vai viver a vida da gente, que a gente vai fazer uma atividade física, a gente sai com o marido da gente, a gente muitas vezes é criticado. Poxa, ela tá sem o filho dela, mas às vezes as pessoas não sabem que os filhos da gente têm limitação, tem locais que eu não consigo levar meu filho. Eu me culpo por isso, eu fico, olha, eu tô aqui, o Kalel não tá aqui comigo, eu me culpo direto. E além de eu me culpar, ainda tem as pessoas que olham pra gente, ela, por que tu não trouxe o Kalel, por que tu não levou? Cobra da gente muita coisa, e a gente já se cobra tanto, é tão ruim, a gente já sofre tanto com isso. A gente também tem o direito de viver a vida da gente, de seguir a vida da gente e, lógico, cuidando do filho da gente, né? Mas a gente tem que se cuidar também primeiro, porque senão, minha filha, aí nada anda. Pronto, tu falou algo importante. Eu tinha essa cobrança comigo antes mesmo do diagnóstico sair ser mãe.
Eu queria viver só para filho e tal, não me cuidava. E tentava me cuidar em casa, na questão de cabelo, alguma coisa assim, uma unha uma vez ou outra e tal. Mas o sair, cuidar da mente, o sair, malhar, ir pra academia, isso tudo faz coisa. Se você não estiver bem, como você vai cuidar do seu filho? Eu entendi isso há pouco tempo, sabe? Você tem que estar bem para poder cuidar dele. E aí, com o tempo, a mãe que não se cuida, ela vai absorvendo as dores do filho, que já é natural da mãe absorver todas as dores, mas ela vai absorvendo os transtornos, ela vai absorvendo tudo. Certa vez, uma psicóloga falou para mim um absurdo, eu considero um absurdo, que uma reunião, bem no início do diagnóstico, a gente falando das crianças e tal, aí as mães tudo eufóricas e com aquela coisa, e outras não estavam entendendo, assim, daqui a pouco quem vai precisar de psicóloga são vocês. Aí a gente precisa mesmo. Precisa. Então, fica um alerta não só para as mães, mas para a sociedade, as autoridades competentes que trabalham focado no atendimento multidisciplinar para a criança, que as mães também precisam de terapia. E às vezes as mães, elas se sentem tão cobradas, elas se cobram tanto que elas não se permitem. A gente até tem, no Projeto Borboleta, nós temos o grupo de apoio de terapia familiar, gratuito, a terapia em grupo, que acontece todas as terças-feiras, com parceria com a Faculdade FIED. E existe terça-feira que não tem mãe nenhuma. A gente sabe que muitas vezes pode ser por conta dessa falta da rede de apoio. Então, assim, que as famílias também, elas sintam-se, né, responsáveis, e que elas acolham essa mãe e dê à mãe essa oportunidade para a mãe fazer parte dessa terapia, ele possa participar, porque como vocês falaram, a gente tem que estar bem para poder ser colo, para poder acolher o outro. E que se a gente não cuidar da gente, quem que vai fazer pela gente? Exatamente, a gente precisa, antes de ter uma mãe autista, tem uma mulher, tem um ser humano, né, que também quer brincar, também quer passear, e não vai esperar o filho crescer. Ele vai crescer, e se ele continuar tendo necessidade? Né? E quando cresce, a luta cresce junto. Pois é. A gente para pensar, mas quando cresce, vem tudo junto. Então a gente tem que viver cada dia. A gente tem que se desdobrar para arranjar um tempo pra gente, né? O autocuidado mesmo, para depois cuidar do outro. Gente, assim, a gente fala muito sobre preconceito, sobre as dificuldades, né? Sobre a luta diária de quem convive com pessoa no espectro. Mas eu tenho certeza também que muitas coisas vocês aprenderam. E aí eu queria que vocês me falassem o que de mais importante vocês aprenderam com as crianças autistas de vocês, que puderam fazer com que você mudasse algum comportamento ou esse olhar que você aprendeu a ter, adquiriu através do autismo. Bom, comigo, né, eu sempre falo que eu tive que me reinventar como mãe. Eu tive que reaprender e aprender novamente a ser mãe e a como cuidar. O Miguel me ensinou um verdadeiro amor. O Miguel me ensinou que eu preciso respeitar o próximo, que eu preciso amar, que eu preciso entender. E que mais do que tudo, ele me ensinou que tudo é no tempo dele, né? Quando eu estava grávida, eu sempre dizia que meu filho ia ser independente. Ele ia arrumar a cama, ele ia comer só, ele ia tomar banho só, ele ia para a escola. Que eu ia ensinar ele a ser independente, como a minha mãe me ensinou, né? E quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que aprender, né? Foi fácil? Não, né? Hoje eu consigo falar com melhor, mais fácil não foi, mas tive que me reaprender a educar meu filho. Eu tive que entender que aos poucos ele iria conseguindo a independência que eu tanto sonhei para ele, né? E que pequenas coisas para mim, para minha família, para o meu esposo, para ele, são grandes vitórias, né? Meu filho hoje ele come só, então todo dia que ele tá comendo só, eu fico lá, fico admirando. Eu comemorei, tudo, né? eu pulei, eu chorei, eu postei. Então, assim, é uma coisa simples, mas para mim foi uma vitória muito grande. Então, assim, ele me ensinou a amar, a respeitar, né? E que tudo é no tempo dele, e que tudo vai dando certo, as coisas vão se encaixando, e a gente vai conseguindo vencer, né? E vai conseguindo, assim, vencer e
não tem assim, não tem uma expressão, não tem como Pronto. falar. É uma coisa que você sente, né? É um Vai amor, dando uma valor, gratidão, um mais valor orgulho tão às grande. coisas pequenas, Bom, né? pronto, vai dando valor às coisas pequenas. Pronto, com o Caio eu aprendi isso também. Acho que foi uma das primeiras coisas, as principais, desde o início, a valorizar as pequenas coisas, as pequenas conquistas, a não criar muita expectativa para tudo, para as coisas, porque a gente tem mania de criar expectativa. Quando o filho nasce, a gente já vai criando a expectativa de como é que ele vai ser lá na faculdade, no casamento. E eu aprendi com ele isso. E mais ainda com o autismo, a não criar expectativa. E ele que foi me ensinando a esperar, respeitar o tempo dele e principalmente ter mais empatia com o outro, com ele. Eu acho que é quase impossível uma mãe atípica não ser empática, né? Tem, eu já vi uns por aí, mas assim, é bem menor a chance. Então, ele me ensinou a valorizar as pequenas coisas, a ser mais empática, porque hoje quando eu vejo uma criança, assim, eu já. Pode ser que tenha alguma coisa, assim. Não é falta de educação, não é isso, como você citou, né? Apesar de que a questão da inclusão e da empatia eu já praticava na minha adolescência, até que a gente estudava catecismo, essas coisas assim, tinha um menino que ele não era mais menino, mas ele já era tipo um rapaz, só que a alma dele, o desenvolvimento dele, o jeito dele era de criança. Ele tinha barba, ele tinha tudo, como acho que vai ser o meu Caio daqui a um tempo. Ele vai estar barbado com jeito de menino. E a gente inseria ele ali no meio, ele queria estar no nosso meio e ele estava ali brincando. E eu ajudava ele de todas as formas, até que o menino até chegou a se apaixonar, porque eu ajudava tanto ele, e depois eu quis fugir dele, sabe? E assim, o Caio hoje, quando a pessoa trata ele bem, uma menina, é capaz dele se apaixonar, ele é muito fácil de se apaixonar, ele cria aquela fixação, foi dessa mesma forma, o menino criou a fixação. Porque eu dei atenção. Só que eu não tinha essa questão da empatia de identificar e dizer assim, não, pode ser alguma coisa, sabe? Quando a gente já tinha já sabia que aquela criança ou aquele adolescente tinha uma coisa, tipo, chegava na sala e dizia, ó, fulano tem isso, a gente já sabia que ele tinha, a gente respeitava, a gente incluía. E aí, hoje, eu sei meio que identificar que pode ser que tenha alguma coisa. Então, vamos com calma. Quando a criança está zangada, chorando, vai que não seja só birra, né? Vai que a criança tem alguma outra coisa, a gente já tem aquela pausa, já para e pensa. E antes eu não tinha. Aí, às vezes até a birra, né, eu sempre costumo dizer aqui no Insta, que é uma forma de comunicação. Às vezes a gente acha que a birra é só o mau comportamento, a birra é só a criança querendo desafiar os pais. Mas mesmo a gente vendo a criança cometendo ali a birra, a criança às vezes ela está querendo comunicar alguma coisa. Às vezes quer ficar mais perto da mãe, quer aquela atenção. A gente vê os adultos, né, muito no celular, no tablet, deixando as crianças de lado. Então, assim, esses comportamentos também, hoje, eu acho que as próprias crianças, elas já estão mais preparadas na sociedade do que nós, adultos. Porque as crianças, elas já estão crescendo nesse convívio de estudar com o diferente, de fazer parte com as pessoas diferentes. Na minha época, já era mais difícil a gente encontrar pessoas diferentes, né? Então, hoje, eu acho que as crianças elas são mais empáticas do que solidárias do que os adultos. Os próprios adultos não respeitavam as diferenças dos outros adultos, diferenças mínimas, né? Uhum. E hoje já tem isso mesmo. E assim, o autismo na minha vida, ele veio assim como parece que me deu assim uma porrada, mesmo, eu posso dizer. Eu queria estar brigando com ele direto, eu não aceitava. Não aceitava, mas assim, ele me ensinou muito o que é o respeito ao próximo. Não que eu não tenha respeito pelo próximo, mas ele me ensinou de uma forma diferente, de um olhar diferente, um olhar dentro de casa, a lidar com a diferença dentro de casa, a valorizar um pequeno avanço que eu acho que para muita mãe não é nada, para mim qualquer coisinha que o Kalel faz, se o Kalel beber água no copo que ele não bebe, que ele bebeu uma vez, para mim é uma vitória muito grande. E aí eu vou filmar aqui, ai, meu filho fez isso. Para várias mães isso não é nada. Mas para mim eu choro e me emociono quando ele faz qualquer tipo de
pequenas vitórias, né? de ação. Então isso aí me ensinou a ser forte, me ensinou a valorizar tudo, tudo. Até assim, em questão do casamento hoje em dia, a gente acaba não brigando por qualquer besteira, a gente acaba se unindo mais. A gente se une tanto que a gente, às vezes, vê um casal brigando, a gente fica, oxe, eu queria tanto brigar por essa besteira. Eu queria tanto que meu filho fizesse isso, às vezes o filho está falando demais, o filho de fulano está falando demais, o pessoal, o pai diz, cala a boca, tu fala muito. Meu sonho é que ele falasse, que o meu filho pelo menos falasse, e o meu sonho também é ele me chamar de mãe, que é uma coisa que eu nunca tive o prazer, mas acredito que um dia eu vá ter com a minha luta e esperança, que a esperança nunca acaba. Então, não desista. E foi aí. Eu escolhi ficar na modalidade na educação, na educação. Agora eu vou conseguir falar. Na educação especial foi uma escolha minha. Né? Me perguntaram aonde eu queria ficar. E aí eu pensei na educação infantil. E aí eu pensei, eu acho que eu quero educação especial, porque eu nunca vi ninguém fazer nada a respeito. Hoje eu tive o convite de permanecer, mas inicialmente eu pude, né, ter essa regalia aí de perguntaram para mim qual seria o setor que eu gostaria de ficar. Então, assim, eu escolhi por conta disso, porque eu vi que até hoje eu não tinha visto nada acontecer, né? Porque eu era professora de educação infantil por muito tempo, e eu via essa necessidade, eu via essa falta desse acompanhamento. E hoje a gente continua, mesmo eu dentro, mesmo eu querendo fazer, por conta de questões burocráticas, por conta de N fatores mesmo, falta de incentivo do governo, que a gente sabe que os municípios eles dependem, né, de todos os recursos. E a gente vê que a gente fica muito amarrado e a gente não consegue fazer muita coisa. Mas, assim, o pouco que a gente consegue trazer e fazer de diferente, isso me deixou muito feliz. Então, quando eu uso minha rede social para estar trabalhando sobre isso, né? Quando minha preferência é trabalhar sempre com adulto. Se for para mim escolher, não, você prefere trabalhar com criança, com adulto, eu prefiro trabalhar com adulto 1000 vezes, porque são menos recursos, são menos tempo de planejamento. Mas, assim, essa questão da pessoa com deficiência, do autismo, eu acredito que seja um chamado na minha vida. Não sei porquê, né, esse desígnio de Deus. Mas eu tô aqui com vocês hoje e, assim, a fala de vocês, a vivência de vocês é que me ensina. Não tem teoria nenhuma que venha a ensinar. E, assim, eu tô feliz demais de vocês terem compartilhado e eu ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e saber mais do coração aí de cada um. E a gente aqui agradece a oportunidade e que fique, como a Ingrid falou, o Liana, que fique esse alerta para a sociedade. Ensine seus filhos a ser mais empáticos, a serem mais sensíveis ao olhar do outro, por mais que ele não saiba que fulano é autista ou é ter síndrome de Down ou isso ou aquilo outro, por mais que ele não saiba de nenhum diagnóstico, mas ensine eles a serem sensíveis ao outro. Ensine eles a se colocarem no lugar do outro, a verdade. Além de se colocarem, porque nem sempre o que não me faz mal não vai fazer mal ao outro. Às vezes o que não me incomoda, incomoda você. Então que ele se coloque pensando como o outro. Será se ele ia gostar? Não, ao invés de dizer assim, se fosse comigo eu não ia gostar. Ou então, se fosse comigo eu não ia me importar. Mas pensem, será se fulano vai gostar se eu fizer essa brincadeira? Ou então, vou inserir ele aqui, porque mais do que respeito, eles precisam de atenção, de cuidado, né? De serem inseridos na sociedade, inseridos no meio. E eu sou muito feliz porque a turma do Caio, os coleguinhas dele, inclui ele em tudo, sabe? O colégio pode até ter momentos e pode, os outros colegas e tudo, o colégio, quando eu falo, não é a instituição, eu falo colégio, as crianças, o geral, eles podem até não entender. Mas as crianças, elas se entendem. Os Cada outros um colegas ele respeita um outro. É tanto que às vezes o Kalel tá andando, não deixa que ele gosta de andar, já ele vem pra cá. Eles entendem a dificuldade o colégio crianças. inteiro pode não entender, mas tipo, quem convive com eles entende. Criança é pura. Então, se às vezes por um momento isolado desse, a criança fez uma ação preconceituosa,
porque ela está reproduzindo aquilo, então foi mesmo algo esporádico, e aí cabe aos pais ensinar, vir lá e corrigir, ensinar o amor e o cuidado. Do meu filho eu não tenho o que reclamar dos colegas dele. Eles incluem, eles ajudam, eles sabem o que é que ele gosta, já é tanto que a gente mantém ele na turminha desde sempre, desde um tempo atrás, porque já são bem empáticos, já é assim, são maravilhosos a turma do Caio, sabe? Se colocam mesmo, aprenderam, e eu tiro o chapéu para os pais dos colegas do meu filho. E assim, a gente precisa de pessoas como você. A gente precisa de pessoas como vocês, como você, que queira abraçar a causa sem ter filho autista, que traga esse momento para dar voz a gente, para que a gente possa falar, para que a gente possa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar alguma mãe, vai ajudar alguém, né, como profissional, vai ajudar uma mãe a não deixar seu filho fazer isso da próxima vez. E que assim, que mães também, né, que estejam na dúvida, que estejam passando por algum momento difícil, que não está querendo aceitar o diagnóstico, que a gente está aqui, a gente está aberto. Eu tenho certeza que a Indy, que você vai acolher essa mãe, vai conversar, vai dar um momento de atenção, porque tem muita mãe que às vezes não quer nem ir no psicólogo, porque tem vergonha, ou tem medo, ou às vezes a correria, o dia a dia, o financeiro, e às vezes precisa de uma conversa. Ou o próprio preconceito, Ou o né? próprio preconceito. Não vou levar meu filho no psicólogo, não, que não é doido. Ou então a própria mãe não querer ir ao psicólogo, entendeu? Ou achar que isso não, que é besteira, que não precisa, mas no fundo precisa. E às vezes uma mãe só precisa de uma palavra, de um carinho, de um conforto, de uma experiência, de conversar, né? Então, assim, que a gente possa fazer isso mais vezes e que a gente está aberta também para as outras mães. E que agradecer a Nájila por esse momento, né, de acolher a gente. E assim, essas informações que a gente está passando, que acaba passando a informação, é bom até para quem não tem um filho autista, porque como o neuro do meu filho disse, todo mundo vai ter alguém autista na família um dia. Isso. E você vai ter que conhecer. Se você tem a intenção de incluir, se você não tem a intenção, não, só respeite, pelo menos. Mas que é importante todo mundo conhecer um pouquinho do autismo. É tão fácil você procurar uma informação, porque você vai conviver, você vai se deparar com alguém autista na sua vida. Seja né? na sua família, ou seja, na escola, alguém na lhe rua, atendendo, no colégio, em qualquer lugar, no trabalho, né? E é isso. Nós vamos fazendo um brinde, né? Nosso encerramento aqui da nossa tarde maravilhosa. Que entrou pela noite. E que nós possamos ter novos momentos